Alguma vez você já se sentiu paralisado pelo medo ou inseguro ao se comparar com os outros? Imagine por um momento o que aconteceria se você pudesse agir como se o medo não existisse, se pudesse caminhar com a confiança de alguém que sabe que não tem rival. Não porque se ache perfeito, mas porque entende que sua maior competição não está lá fora, e sim dentro de si mesmo. Hoje eu vou te mostrar como o estoicismo ensina a enfrentar a vida com uma mentalidade inabalável, a usar o medo como uma ferramenta de crescimento e a caminhar com a certeza de que o seu verdadeiro poder está na sua capacidade de agir com coragem, independentemente das circunstâncias. Antes de começarmos, quero que você pare por um momento e faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários: hoje decido construir a versão que sempre sonhei. Eu sou estoico. Deixe que essa frase seja o primeiro passo da sua transformação. Um lembrete de que você está pronto para assumir o controle da sua vida. Compartilhe e mostre que está comprometido com a sua mudança. Vamos começar juntos esse caminho. Número 1. Agir como se você fosse o melhor transforma suas ações. Agir como se já fosse a melhor versão de si mesmo não é apenas um exercício de otimismo. É uma mudança profunda de mentalidade que molda suas ações e, como consequência, transforma sua realidade. No estoicismo, a ideia de viver de acordo com seus ideais mais elevados é fundamental. Epicteto dizia que somos aquilo que praticamos ser. E agir como se já fosse o melhor é simplesmente treinar-se para se tornar essa pessoa. Imagine a história de um jovem faxineiro que trabalhava longas horas limpando escritórios sem ser notado. Um dia, ele decidiu desempenhar seu papel com o orgulho e a precisão de um diretor executivo. Não se limitou a cumprir suas tarefas, mas começou a pensar estrategicamente. Como poderia melhorar o sistema de limpeza? Como otimizar os recursos e contribuir para um ambiente mais produtivo? Sua atenção aos detalhes e sua atitude transformaram a percepção que os outros tinham dele. Em poucos anos, seu comprometimento foi reconhecido e ele foi promovido a cargos de maior responsabilidade. Essa mudança não foi fruto do acaso, e sim de uma transformação interna. Sua mentalidade mudou primeiro e o mundo respondeu. Quando você age como se já fosse a melhor versão de si mesmo, não está sendo arrogante, está reconhecendo sua capacidade de crescimento. A arrogância nasce de uma falsa segurança baseada na comparação com os outros, enquanto esse enfoque parte de uma autoavaliação honesta. O estoicismo nos ensina a não depender de fatores externos, como elogios ou validações, para nos sentirmos valiosos. Em vez disso, devemos cultivar a virtude e o compromisso com a excelência. Agir com confiança não é fingir ser algo que você não é, mas comprometer-se com aquilo que pode se tornar. O orgulho e a dedicação em cada tarefa, por menor que seja, são essenciais. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, falava do dever de cada ser humano de desempenhar seu papel na vida da forma mais virtuosa possível. Se hoje você está em uma posição humilde, pergunte-se: como posso fazer essa tarefa melhor do que qualquer um? Quando você executa cada ação com intenção e excelência, prepara-se para desafios maiores porque está construindo um caráter sólido. Agir como se já fosse o melhor não significa ignorar seus defeitos ou fraquezas. Significa enfrentá-los com honestidade e trabalhar para superá-los. Significa aprender continuamente, manter a mente aberta e não temer o fracasso. Os estoicos entendiam que o caminho para a grandeza está repleto de obstáculos e os abraçavam como oportunidades para crescer. O jovem faxineiro da nossa história poderia ter se queixado da sua sorte ou feito um trabalho medíocre, mas escolheu o oposto. Agiu com propósito, como se o futuro que desejava estivesse ao seu alcance.
A confiança que você transmite quando age como se já fosse a melhor versão de si mesmo também exerce um efeito poderoso sobre os que estão ao seu redor. Ela atrai oportunidades porque as pessoas percebem sua determinação e seu comprometimento. Isso não é mágica, nem uma simples lei da atração. É uma consequência natural da forma como o mundo responde a alguém alinhado com seu propósito. Quando você se comporta como se o sucesso fosse inevitável, desenvolve habilidades, conexões e resiliência que te aproximam das suas metas. Por fim, o estoicismo enfatiza que o nosso verdadeiro valor não depende das circunstâncias externas. Você pode agir como o melhor mesmo nas condições mais adversas, porque a grandeza não está nos resultados imediatos, mas no esforço constante. Essa abordagem transforma não apenas a forma como você vê o mundo, mas também a forma como o mundo te vê. Não se trata de fingir. Trata-se de cultivar a virtude e viver cada dia com intenção e propósito. Em resumo, todos nós temos a capacidade de ser extraordinários naquilo que fazemos. Não importa onde você está agora, o que importa é como você age e com que mentalidade encara cada desafio. Se decidir agir como se já fosse o melhor, não só transformará suas ações, como também seu destino. Número 2. Acreditar na sua grandeza é o primeiro passo. Imagine por um momento que você é o melhor do mundo no que faz. Não importa a área, não importa a disciplina. Visualize suas habilidades no mais alto nível. Essa imagem, mesmo que pareça um sonho distante, não é inalcançável. É o primeiro passo para qualquer transformação. No estoicismo, a mentalidade é tudo. Se você não acredita na sua própria grandeza, jamais desbloqueará seu verdadeiro potencial. Tudo começa com aquilo que você pensa sobre si mesmo e sobre o que é capaz de realizar. Os mais talentosos, os grandes nomes da história, não nasceram seguros de sua própria grandeza. Eles tiveram que acreditar nela primeiro. Pense em um exemplo simples, um atleta que treina todos os dias para ser o melhor. O que o separa dos outros não é apenas a força física, mas a convicção de que ele pode alcançar o topo. Sem essa crença fundamental, por que ele se dedicaria tanto? Se você não vê a possibilidade de alcançar algo grandioso, nem sequer dará o primeiro passo. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que nossa vida é moldada pelos nossos pensamentos. Aquilo que acreditamos e aceitamos como possível se torna a nossa realidade. O talento por si só não leva ao sucesso. O que faz a diferença é a sua atitude diante dos desafios, das oportunidades e, acima de tudo, diante de si mesmo. Você pode ser a pessoa mais capacitada em uma sala, mas se duvida do seu valor, se não confia no seu próprio potencial, acabará paralisado. Por outro lado, alguém com menos talento, mas com uma mentalidade firme e determinada, pode alcançar resultados extraordinários. Essa é uma lição fundamental do estoicismo. Não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, como os dons naturais, mas focar naquilo que podemos controlar, como nossa atitude e esforço. Acreditar na sua grandeza não significa ignorar seus defeitos, nem viver numa ilusão. Ao contrário, significa aceitar-se com honestidade e trabalhar nas áreas que precisam de desenvolvimento. Sêneca dizia que não importa o quão devagar você avance, contanto que continue caminhando com propósito. Quando você acredita na sua capacidade de crescer, se permite cometer erros, aprender com eles e seguir em frente. Isso é o que separa aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que desistem antes mesmo de começar. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. No início, não há forma nem detalhes, apenas potencial. Para muitos, seria apenas uma pedra comum, mas para o escultor, ali está escondida uma obra-prima esperando para ser revelada. É assim que você deve se ver, como alguém cheio de possibilidades, esperando que o esforço constante e a dedicação revelem o seu melhor.
Sem essa visão, o mármore jamais se transforma. Acreditar na sua grandeza é o cinzel que começa a dar forma à sua vida. Quando você muda sua mentalidade, o mundo responde. Não porque o exterior se transforma magicamente, mas porque você começa a agir com uma convicção diferente. Você se arrisca, busca oportunidades, persiste quando outros desistem. A autoconfiança gera uma energia que os outros percebem. As pessoas sentem quando alguém acredita em si mesmo, e isso abre portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Mas isso não tem nada a ver com esperar validação externa. É um trabalho interno que começa com você. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, e sua mentalidade é um dos aspectos mais importantes que você pode cultivar. Se você decidir acreditar na sua grandeza, todo o resto se tornará uma consequência natural desse pensamento. Não será fácil. Haverá dias de dúvida, momentos em que o medo ou a incerteza tentarão te derrubar. Mas se você permanecer firme, cada pequeno passo adiante te fortalecerá. E com o tempo, você olhará para trás e verá o quanto avançou. O sucesso não é um acidente, é o resultado de uma mentalidade que não desiste, que vê os obstáculos como lições e as quedas como oportunidades para se levantar ainda mais forte. Se hoje você decidir acreditar na sua grandeza, estará assumindo o controle do seu destino. Não se trata de esperar que o mundo te diga que você pode. Trata-se de dizer isso a si mesmo e agir em conformidade. Como dizia Epicteto, não são as coisas em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. E a interpretação que você tem de si mesmo é o primeiro passo rumo a tudo o que deseja alcançar. Número 3. O medo é um sentimento, não uma realidade. O medo é um sentimento profundamente enraizado em nós, um mecanismo de sobrevivência que o nosso cérebro aperfeiçoou ao longo de milhares de anos. Ele foi criado para nos proteger, para nos alertar sobre perigos reais e nos manter seguros. No entanto, o medo tem uma peculiaridade. Ele nem sempre reflete a realidade. Muitas vezes é apenas uma projeção de algo que poderia acontecer, uma antecipação de cenários que talvez nunca se concretizem. Como dizia Sêneca, sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. É nessa desconexão entre o que tememos e o que realmente ocorre que encontramos a chave para entender e lidar com o medo. O medo, quando observado com atenção, não é seu inimigo, é um sinal. Um mestre que aponta onde estão suas dúvidas, suas inseguranças e os limites que você mesmo impôs. Em vez de fugir dele, os estoicos nos convidam a enfrentá-lo com calma e razão. Marco Aurélio escreveu que devemos aprender a diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que não está. O medo, em sua essência, é uma emoção. Você não pode controlar que ele surja, mas pode decidir como vai responder a ele. Em vez de vê-lo como um obstáculo, encare-o como um guia que revela quais áreas da sua vida precisam de mais atenção. Pergunte a si mesmo: o que este medo está tentando me ensinar? Talvez esteja mostrando uma área em que você precisa evoluir, uma habilidade que precisa desenvolver. Se você tem medo de falar em público, talvez isso esteja te lembrando da importância de se preparar e enfrentar sua vulnerabilidade. Se tem medo do fracasso, pode ser uma oportunidade para redefinir o que sucesso realmente significa para você. Epicteto dizia que os desafios são provas para a alma, oportunidades para praticar a virtude. O medo, então, é um convite para se fortalecer, para testar sua coragem diante do desconhecido. A prática de enfrentá-lo não significa eliminá-lo completamente. Ser corajoso não é deixar de sentir medo, mas agir apesar dele. Os estoicos sempre enfatizaram o uso da razão para analisar nossas emoções. Pergunte-se, qual é o pior cenário possível? Muitas vezes, ao fazer isso, você perceberá que a realidade não é tão assustadora quanto sua mente imaginava. O medo perde o poder quando você o encara de frente e o questiona. É como uma sombra.
Quando você acende a luz da razão, percebe que ela era maior na sua mente do que na vida real. Além disso, pense em como o medo pode se transformar em ação. Em vez de te paralisar, ele pode servir como combustível. Se você tem medo de falhar em algo importante, esse medo pode te motivar a se esforçar mais, a planejar melhor, a estar mais preparado. Mas também é fundamental aceitar que o fracasso faz parte da vida. Os estoicos acreditavam na importância de aceitar o inevitável. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar a nossa atitude diante dos acontecimentos. Se você falha, você aprende. Se tem sucesso, você avança. Em ambos os casos, o medo se torna um passo necessário para o crescimento. O medo não é permanente, ele é uma onda, sobe e desce. Um lembrete de que estamos vivos e conscientes, mas não é uma sentença. Você decide se ele vai te dominar ou se será usado como ferramenta. Lembre-se, nada externo pode te ferir de verdade se você não permitir. O medo só cresce se você o alimentar com seus pensamentos. Sêneca dizia que a verdadeira felicidade é não temer nada. Para alcançar esse estado, você precisa enfrentar o medo e vê-lo pelo que ele realmente é. Um sentimento passageiro, não uma verdade absoluta. Da próxima vez que sentir medo, pare, respire fundo, pergunte a si mesmo: o que estou aprendendo com isso? Como posso usar esse sentimento para evoluir? Quando compreendido, o medo perde sua capacidade de te controlar. Ele se torna um mestre que te impulsiona a crescer, a se tornar mais forte e mais sábio. Lembre-se, o medo é apenas um sentimento, não é a realidade. E você, com a clareza da sua mente e a força do seu espírito, pode enfrentá-lo e superá-lo. Número 4. O poder de uma mentalidade inabalável. A mentalidade é o alicerce de tudo o que fazemos. É o filtro através do qual interpretamos a vida, os desafios e as oportunidades. No estoicismo, aprendemos que não são as circunstâncias externas que nos afetam, mas sim a forma como decidimos enfrentá-las. Ter uma mentalidade inabalável não significa nunca se sentir abatido ou frustrado, mas sim encontrar forças para se levantar e continuar, não importa o que aconteça. É isso que separa aqueles que alcançam a grandeza daqueles que apenas sonham com ela. A capacidade de permanecer firme em meio à tempestade. Pense no bambu. Durante uma tempestade, ele pode se curvar até quase tocar o chão com o peso dos ventos mais fortes, mas nunca se quebra. Sua flexibilidade é sua força. Uma mentalidade inabalável funciona da mesma forma. Não se trata de resistir rigidamente até se quebrar, mas de se adaptar às dificuldades mantendo o núcleo intacto. Essa habilidade de se dobrar, de se ajustar às circunstâncias sem perder sua essência, é o que te permite superar qualquer obstáculo. Marco Aurélio dizia que o impedimento à ação avança a ação, pois tudo o que se interpõe no caminho se torna parte do caminho. Quando você enfrenta desafios, é a sua mentalidade que define se os verá como problemas insuperáveis ou como oportunidades de crescimento. Uma mente inabalável não ignora a dor, o medo ou a frustração. Ela os reconhece, mas não permite que eles determinem suas ações. É como um capitão navegando em águas turbulentas. Ele sabe que não pode controlar a tempestade, mas pode decidir como vai conduzir seu navio. Essa é a escolha consciente. Essa capacidade de manter a calma e seguir em frente é o que distingue os fortes dos fracos. Flexibilidade não é fraqueza, e o estoicismo nos lembra disso o tempo todo. Sêneca falava sobre aceitar aquilo que não podemos mudar e focar naquilo que está ao nosso alcance. Essa aceitação não é resignação, é uma forma de libertar energia para concentrá-la no que realmente importa. Se algo está fora do seu controle, se preocupar não vai mudar nada. Mas se algo depende de você, então cada esforço é um investimento na sua força interior. Essa distinção entre o que você pode e não pode controlar é a base de uma mentalidade resiliente. Mas a firmeza no seu núcleo é igualmente essencial.
Isso significa manter-se fiel aos seus valores, aos seus princípios, mesmo quando tudo parece estar contra você. Em tempos difíceis, muitas pessoas abandonam suas convicções por medo ou conveniência. Mas aqueles com uma mentalidade inabalável sabem que o verdadeiro poder está em permanecer leal ao que acreditam, independentemente das circunstâncias. Epicteto dizia que não importa o que te tirem, desde que não possam tocar sua vontade nem seu caráter. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que sua essência está protegida das adversidades externas. Quando você enfrenta as dificuldades com essa mentalidade, algo interessante acontece. Os obstáculos que antes pareciam impossíveis começam a perder seu poder. Você descobre que é mais forte do que imaginava, não porque as tempestades se tornaram menos intensas, mas porque sua capacidade de enfrentá-las cresceu. Uma mentalidade inabalável não elimina os desafios, mas transforma a sua percepção deles. Onde outros veem um muro, você vê uma oportunidade para escalar. Por fim, uma mentalidade inabalável não se constrói da noite para o dia. É um processo, um hábito que se cultiva todos os dias. Cada vez que você escolhe se levantar após uma queda, cada vez que age apesar do medo, você está fortalecendo essa parte de si mesmo. É como um músculo que precisa ser treinado com esforço constante. Com o tempo, você perceberá que aquilo que antes parecia impossível se tornou apenas mais um passo no seu caminho. O poder de uma mentalidade inabalável está na sua capacidade de transformar não apenas a forma como você vive, mas também quem você é. Ela te torna alguém que não desiste, que não se deixa derrotar, que encontra sentido até nas provações mais duras. Como o bambu que se dobra, mas não se quebra, a sua resiliência não apenas te protege, ela te torna mais forte a cada desafio superado. Número 5. Agir apesar do medo. O medo é uma emoção inevitável, mas não precisa ser um obstáculo. Muitas vezes, aquilo que mais desejamos está exatamente do outro lado desse medo que nos paralisa. Não se trata de eliminá-lo, isso seria impossível, mas sim de agir apesar dele. Falar em uma reunião mesmo que a voz trema, convidar alguém para sair mesmo que o medo da rejeição te assuste, ou começar aquele negócio que você tanto sonha, mesmo em meio à incerteza, são ações simples, mas poderosas, que começam a enfraquecer o domínio que o medo exerce sobre você. O estoicismo nos ensina que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de agir diante dele. Epicteto dizia que não devemos temer os eventos externos, mas sim a nossa interpretação sobre eles. Aquela reunião que te intimida não é, por si só, aterrorizante. O que gera o medo é a forma como você a interpreta, a possibilidade de errar, de ser julgado, de não corresponder às expectativas. Mas quando você escolhe falar mesmo com essas dúvidas, você dá um passo em direção à liberdade. Cada vez que você age diante do medo, está dizendo: você não manda em mim. E esse simples ato é revolucionário. Se o medo é de falar em público, não precisa começar com uma palestra para 100 pessoas. Comece conversando com um amigo, depois com um pequeno grupo e vá ampliando sua zona de conforto. Cada passo, por menor que pareça, é uma vitória. Quando você enfrenta o medo de forma gradual, sua mente começa a se adaptar e a criar novas referências de segurança. Marco Aurélio falava sobre enfrentar as dificuldades como um atleta, passo a passo, fortalecendo a resistência e se preparando para desafios maiores. Celebrar cada vitória, por pequena que seja, reforça sua confiança e te dá motivação para continuar. O medo é como uma sombra. Quanto mais você o evita, maior ele parece. Mas quando você decide encará-lo, percebe que não era tão poderoso quanto imaginava. A chave está na ação. Não importa o quanto você pense ou planeje. Se não agir, o medo continuará te dominando. Talvez você hesite, talvez não saia perfeito, mas o importante é que você tentou. Essa ação, mesmo que pequena, reduz o peso do medo e prova a si mesmo que é capaz.
É um ciclo positivo. Cada atitude fortalece sua autoconfiança, e quanto mais confiante você se torna, menos espaço o medo encontra. O estoicismo também nos lembra que não podemos controlar o resultado das nossas ações, mas podemos controlar o esforço que colocamos nelas. Se você inicia um negócio, não pode garantir o sucesso, mas pode garantir que deu o seu melhor. Se você convida alguém e recebe um não, não pode controlar a resposta do outro, mas pode controlar sua coragem de tentar. O valor está na ação, não no resultado. Sêneca dizia que a maior parte dos nossos medos nunca se realiza e que o pior cenário raramente é tão terrível quanto imaginamos. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, está construindo um caráter sólido. A confiança não aparece do nada, ela se forja nas decisões do dia a dia. Falar mesmo que a voz trema, dar o primeiro passo no desconhecido, encarar a possibilidade do fracasso, tudo isso te transforma. Não se trata de se tornar alguém que nunca sente medo, mas alguém que não permite que o medo o paralise. A coragem não é um dom com o qual se nasce, é um hábito que se cultiva com cada escolha. O medo não vai desaparecer completamente, e tudo bem. Ele é um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, de que está crescendo. Mas o importante é que ele não te controle. Agir apesar do medo não apenas enfraquece sua influência sobre você, como também fortalece sua confiança e amplia suas possibilidades. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica, e cada ato de coragem te aproxima da pessoa que você realmente quer ser. Número 6. O poder de escolher está em suas mãos. A cada dia em que você acorda, carrega nas mãos um poder imenso, o poder de escolher. Talvez as circunstâncias não sejam ideais, talvez o medo ou a incerteza tentem te frear, mas a decisão de seguir em frente sempre será sua. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como escolhemos responder. A intrepidez, essa coragem que parece inabalável, não surge de um momento mágico, nem é privilégio de poucos. É o resultado de decisões conscientes, tomadas repetidamente, mesmo quando o medo sussurra para você parar. O medo não pode te deter se você decidir enfrentá-lo. Ele pode estar presente, pode murmurar no seu ouvido todos os cenários ruins que poderiam acontecer, mas no fim é apenas isso. Um sentimento, não uma barreira real. Epicteto nos lembrava que não são os eventos externos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. O medo é uma interpretação, uma reação natural que não precisa definir suas ações. Quando você decide seguir adiante apesar do temor, você demonstra que sua vontade é mais forte do que qualquer emoção passageira. Cada passo rumo ao desconhecido reafirma seu poder de escolher a coragem em vez da paralisia. A coragem não é uma decisão única, é um hábito. Cada dia oferece uma nova chance de escolher a ação em vez da inação, a bravura em vez da zona de conforto. Marco Aurélio falava sobre a importância de começar cada dia com clareza de intenção. Pergunte a si mesmo ao acordar: como posso usar este dia para avançar? Não importa se o passo for pequeno. O que importa é que você se mova. A zona de conforto, por mais atraente que pareça, nunca leva à transformação. O progresso, por outro lado, sempre exige um grau de desconforto, pois te tira do que é familiar e te empurra em direção ao que você pode se tornar. O poder de transformar sua vida começa com uma decisão diária. Você não precisa ter todas as respostas, nem saber cada passo do caminho. Só precisa decidir seguir em frente. É como acender uma vela no escuro. Ela talvez não ilumine todo o percurso, mas te mostra o próximo passo. E esse passo leva ao seguinte, e ao seguinte, até que você perceba que já percorreu uma longa jornada. A transformação não acontece de uma só vez, mas sim um dia após o outro, uma escolha após a outra. A liberdade de escolher é o maior presente que você possui.
Mesmo nas circunstâncias mais adversas, esse poder nunca poderá ser tirado de você. Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração, escreveu que tudo pode ser tirado do ser humano, exceto sua liberdade de escolher a atitude diante de qualquer situação. Isso reflete perfeitamente o princípio estoico. O que está fora pode ser incerto, mas sua vontade é soberana. Você decide como interpretar o que acontece, como reagir e quais passos dar em seguida. Quando escolhe a coragem, algo muda dentro de você. Cada vez que você enfrenta um desafio, se fortalece. Não porque o caminho se tornou mais fácil, mas porque você se tornou alguém mais capaz de enfrentá-lo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza não reside em circunstâncias perfeitas, mas na capacidade de encontrar virtude, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse é o verdadeiro poder de escolher. Pegar aquilo que parece um obstáculo e transformá-lo em uma oportunidade de crescimento. Nunca subestime o impacto de uma decisão consciente. Cada vez que você escolhe avançar, cada vez que decide não desistir, você está moldando seu caráter. Está enviando uma mensagem clara a si mesmo e ao mundo. Não importa o que aconteça, eu seguirei em frente. Essa é a essência da intrepidez. E o melhor, qualquer um pode desenvolvê-la. Não é preciso ser perfeito, apenas constante. No fim, não se trata de nunca cair, mas de sempre se levantar. E esse ato de se levantar, de escolher continuar, é o que transforma vidas. Número 7. Encontre seu propósito e sentido de vida. Pense por um instante na sua vida. Se hoje fosse seu último dia, você poderia dizer que viveu com propósito? Muitos de nós atravessamos a existência no modo automático, presos em rotinas que não escolhemos conscientemente. Mas chega um momento, um instante de clareza, em que percebemos o quão limitada é a vida e surge a pergunta mais importante: o que estou fazendo com o meu tempo? Os estoicos nos convidam a refletir profundamente sobre essa questão, a não esperar até que seja tarde demais para decidir o que realmente queremos alcançar. O propósito nem sempre aparece de forma clara ou imediata. Às vezes, ele surge depois de muitas perguntas, fracassos e momentos de incerteza. Epicteto nos lembrava que devemos viver de acordo com nossa natureza, o que significa alinhar nossa vida com aquilo que nos faz sentir realizados, com o que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Para alguns, isso pode significar ajudar os outros. Para outros, criar, aprender, ensinar ou liderar. Mas há algo que todos têm em comum: a necessidade de direção, de saber para onde estão caminhando e por quê. Encontrar seu propósito começa com um gesto simples, porém poderoso: parar e refletir. Em um mundo repleto de distrações, essa pausa é um ato quase revolucionário. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? Que atividades me fazem sentir vivo? Que legado quero deixar? As respostas podem não vir imediatamente, mas abrir esse espaço interno já é o primeiro passo. Sêneca dizia que não há vento favorável para o marinheiro que não sabe aonde vai. Sem um propósito claro, nossas ações perdem força e é fácil cair em uma sensação de vazio, aquela ideia de que tudo é inútil. Mas você não precisa descobrir seu propósito de forma grandiosa ou definitiva logo de início. Na maioria das vezes, trata-se de pequenos passos, de começar com o que está ao seu alcance agora. Talvez você ainda não saiba qual é seu grande propósito, mas pode começar fazendo algo que te motiva, algo que traga valor à sua vida ou à vida de outras pessoas. Marco Aurélio nos lembra que não devemos esperar que alguém nos diga o que fazer. A chave está em agir, aqui e agora. Mesmo uma ação pequena pode ser o início de um caminho mais claro em direção ao seu propósito. Ter um propósito não apenas dá direção à sua vida, como também te protege do vazio. Quando você tem um sentido, até os momentos mais difíceis ganham significado.
As dificuldades deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser provas que fortalecem seu caráter e te aproximam de seus objetivos. O estoicismo nos ensina que o sofrimento sem propósito é insuportável. Mas quando você encontra uma razão para o que faz, até os desafios mais árduos podem ser suportáveis e até transformadores. Conhecer seu propósito também te liberta da necessidade de se comparar com os outros. Quando você sabe quem é e o que busca, para de medir seu sucesso com os padrões dos outros. Epicteto dizia que devemos focar no que está sob nosso controle, e seu propósito é exatamente isso, algo interno, íntimo, que ninguém pode tirar de você. Não importa o que os outros pensem ou digam, se suas ações estão alinhadas com seu propósito, você pode encontrar paz e realização mesmo nas piores circunstâncias. O propósito não é algo fixo, ele pode mudar com o tempo e está tudo bem. O importante é continuar em movimento, seguir explorando e ajustando seu caminho com base no que você aprende e experimenta. O essencial é não se entregar à apatia ou ao conformismo. Como um navegador em alto mar, talvez você precise ajustar as velas ou até mudar de rota. Mas enquanto houver um destino em mente, sempre haverá um motivo para continuar. Encontrar seu propósito não é apenas um ato de autoconhecimento, é também um presente que você oferece ao mundo. Uma vida com propósito inspira, transforma, cria impacto e deixa marcas. É uma existência que vai além do simples viver e se torna algo significativo. E o melhor de tudo é que você não precisa esperar pelo momento perfeito para começar. O momento é agora, porque cada dia em que você escolhe buscar seu propósito é um dia em que você dá sentido à sua existência. Número 8. O poder do pensamento positivo e do diálogo interno. O diálogo interno é uma ferramenta poderosa que muitas vezes subestimamos. É aquela conversa constante que você tem consigo mesmo, mesmo nos momentos mais silenciosos. O estoicismo nos ensina que a nossa mente é o terreno mais valioso que devemos cultivar, porque o que pensamos influencia diretamente a forma como percebemos o mundo e, consequentemente, como agimos nele. Falar consigo mesmo de maneira positiva não é apenas um exercício superficial de motivação. É a base para construir uma autoestima sólida e uma percepção mais clara de suas capacidades. Quando você enfrenta um desafio, as palavras que usa para falar consigo mesmo são decisivas. Se você pensa, eu não consigo, esse pensamento se torna uma barreira. Mas se você muda a narrativa e diz, eu sou capaz, algo começa a mudar dentro de você. Talvez o medo ou a dúvida não desapareçam por completo, mas surge uma centelha de confiança, e isso pode fazer toda a diferença. Epicteto dizia que não são os acontecimentos externos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. E essa interpretação começa com o que você diz a si mesmo. Não se castigue por seus erros. Os estoicos compreendiam que somos humanos, sujeitos a falhas, e que o verdadeiro aprendizado vem de reconhecer essas falhas com honestidade, sem cair em autojulgamento. Use cada erro como uma oportunidade de crescimento. Se algo não saiu como o esperado, pare, analise e aprenda com a experiência. Não permita que uma voz crítica dentro de você te paralise. Torne-se seu próprio aliado, alguém que te impulsiona a melhorar sem te esmagar no processo. Ser o seu maior incentivador não significa negar suas fraquezas ou viver numa ilusão, mas sim reconhecer o seu potencial e acreditar em sua capacidade de superação. Quando você fortalece o seu diálogo interno, constrói uma base de confiança que te permite enfrentar os desafios com mais clareza e determinação. Pense em como você falaria com um amigo passando por um momento difícil. Provavelmente, ofereceria palavras de apoio, destacaria suas qualidades e o motivaria a seguir em frente. Agora imagine falar consigo mesmo da mesma forma, todos os dias.
Esse simples ajuste no tom da sua conversa interna pode transformar a forma como você enfrenta a vida. O pensamento positivo não apaga os problemas nem garante o sucesso, mas muda completamente a forma como você os encara. Quando sua mente está treinada para buscar soluções, em vez de se prender aos problemas, para encontrar aprendizados em vez de fracassos, você se torna mais resiliente. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de focar no que está sob nosso controle, e o seu diálogo interno é uma dessas poucas coisas. Você não pode controlar o que o mundo coloca no seu caminho, mas pode controlar como escolhe se tratar durante as dificuldades. O diálogo interno positivo é uma prática diária, um hábito que, como qualquer outro, precisa ser cultivado com constância. Quando surgir um pensamento negativo, pare e questione. Esse pensamento está me ajudando ou só está alimentando meus medos? Em seguida, substitua-o. Em vez de dizer não sou bom o suficiente, diga estou aprendendo e cada passo me aproxima do meu objetivo. Cada vez que você escolhe se falar com gentileza e firmeza, está treinando sua mente para ser mais forte. Esse fortalecimento interior se reflete nas suas atitudes, na forma como você enfrenta os desafios e na sua capacidade de se recuperar das quedas. Não importa o tamanho do obstáculo. Se você acredita em si mesmo e cultiva um diálogo interno construtivo, sempre encontrará uma maneira de avançar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, e essa força começa com a forma como você escolhe se tratar. No fim das contas, a confiança que você precisa para enfrentar qualquer desafio não vem do exterior, mas dessa voz interna que diz: você consegue. Alimente essa voz, fortaleça-a, porque quando o seu pensamento é positivo e seu diálogo interno é saudável, não apenas você muda a forma como se vê, você muda a forma como vive. Número 9. Fracassar faz parte do sucesso. Fracassar não é o fim, é simplesmente uma parte inevitável do caminho rumo ao sucesso. Pense bem, um bebê que está aprendendo a andar não desiste depois de cair 1, 5 ou 10 vezes. Cada queda é um novo ensaio, uma lição, um passo a mais rumo ao objetivo de se manter em pé. É um lembrete de que o caminho até qualquer conquista está cheio de tropeços, e longe de ser algo a temer, o fracasso é justamente o que nos ensina a caminhar com mais firmeza e avançar com mais determinação. No estoicismo, o fracasso não é visto como algo negativo, mas como uma ferramenta essencial de crescimento. As grandes histórias de sucesso não existiriam sem os fracassos que as antecederam. Thomas Edison, ao ser questionado sobre seus milhares de tentativas antes de inventar a lâmpada elétrica, disse que não havia falhado, apenas descoberto milhares de formas que não funcionavam. Essa mentalidade é poderosa. Cada tentativa que não sai como o esperado não é uma derrota, é informação. É um passo a mais em direção ao objetivo, uma oportunidade de aperfeiçoar os métodos e fortalecer sua mente. Marco Aurélio escrevia que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Cada fracasso é uma preparação para algo maior, mais significativo. Quando você falha, é fácil cair no auto-julgamento, na culpa, na paralisia. Mas se escolhe se levantar, aprender com a experiência e continuar, o fracasso se transforma em degrau. O único fracasso real é desistir. Enquanto você continuar tentando, enquanto continuar se levantando após cada queda, nunca estará realmente derrotado. Epicteto nos lembra que não controlamos as circunstâncias externas, mas controlamos como reagimos a elas. Cair não é o problema, permanecer no chão é. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo quando tudo parece estar contra você, está moldando seu caráter e se aproximando mais das suas metas. Fracassar também tem um poder especial. Ele te ensina lições que o sucesso imediato jamais ensinaria. Ele revela seus limites, suas áreas de melhoria e te força a se adaptar, a crescer.
Se tudo desse certo na primeira tentativa, você não desenvolveria a resiliência, a paciência ou a criatividade necessárias para enfrentar os verdadeiros desafios da vida. Cada queda, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade de olhar para dentro e identificar como pode agir diferente, como pode ser melhor. O fracasso não é um desvio, é parte essencial do processo. Não é algo que você deva evitar, é algo que deve aceitar. É sinal de que você está tentando, de que está saindo da sua zona de conforto e encarando o desconhecido. No estoicismo, valorizamos a ação, mesmo quando não temos garantias de sucesso. O importante não é saber se vai funcionar. O importante é estar disposto a agir, sabendo que os obstáculos fazem parte, porque são eles que te moldam, que te tornam capaz de enfrentar qualquer adversidade. Cada vez que você encara o fracasso com uma atitude de aprendizado, transforma o que poderia ser uma barreira em uma alavanca para o seu crescimento. É como um escultor trabalhando com um bloco de mármore. Cada golpe, cada erro corrigido o aproxima mais da obra-prima. Você é esse escultor. E o fracasso é parte do processo de esculpir a melhor versão de si mesmo. Não tema fracassar, tema não tentar. Tema ficar parado por medo de cair, porque a verdadeira derrota não está no erro, está em não se levantar depois dele. O sucesso não é um destino limpo, sem tropeços. É um caminho cheio de quedas e aprendizados. Abrace cada fracasso, porque é nele que você encontrará as lições que o levarão ao topo. Número 10. O medo é um indicador de crescimento. O medo é uma emoção que todos sentimos, não importa o quão fortes, preparados ou bem-sucedidos sejamos. Até os melhores atletas e líderes já admitiram sentir medo em momentos decisivos. O que os diferencia não é a ausência de medo, mas a forma como escolhem responder a ele. Eles usam o medo como combustível, como um sinal de que estão avançando em direção a algo significativo. No estoicismo, aprendemos que o medo não é algo a ser evitado a todo custo, mas sim uma indicação de que estamos diante de desafios com o poder de nos transformar. O medo surge sempre que nos aproximamos do desconhecido, sempre que somos empurrados para fora da nossa zona de conforto. É natural senti-lo ao estar diante de algo importante, algo que não podemos controlar completamente. Mas e se você começar a enxergá-lo de outra forma? Em vez de interpretá-lo como um obstáculo, veja-o como um sinal claro de que está no caminho certo, de que está crescendo. Marco Aurélio dizia que o que bloqueia o caminho se torna o próprio caminho. E assim também é com o medo. Cada vez que você escolhe enfrentá-lo, não apenas avança em direção aos seus objetivos, mas também se fortalece por dentro. Não espere se sentir completamente pronto para agir. Esse momento ideal raramente chega. Se você espera o medo desaparecer para dar o primeiro passo, ficará paralisado. A chave não está em eliminar o medo, mas em agir mesmo sentindo-o. Cada vez que você avança, mesmo com aquela pontada de incerteza, está treinando sua mente para se tornar mais forte e resiliente. Sêneca dizia que o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas sim aquele que o domina. E dominar o medo não é ignorá-lo, é reconhecê-lo e ainda assim decidir seguir em frente. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. É isso que os estoicos valorizavam profundamente. A coragem como uma virtude essencial para enfrentar os desafios da vida. Não importa se você sente que ainda não está totalmente preparado ou se as dúvidas te invadem. A ação é o que te liberta do poder paralisante do medo. Pense nas vezes em que você enfrentou algo que te aterrorizava. Ao olhar para trás, provavelmente percebe que aquilo não era tão impossível quanto parecia. Cada ação tira força do medo e coloca confiança no seu lugar. O medo também ensina. Ele revela onde estão seus limites atuais e te convida a expandi-los.
Se você sente medo de falar em público, de empreender, de tomar uma decisão importante, esse medo não é um sinal para recuar, é um convite para crescer, para desenvolver habilidades que talvez você nem soubesse que tinha. O estoicismo nos ensina a ver as dificuldades não como inimigas, mas como aliadas no caminho rumo à excelência. Se algo te assusta, provavelmente é porque tem o poder de te transformar para melhor. Cada vez que você enfrenta o medo, está construindo um caráter mais forte. Está desenvolvendo aquela capacidade interna de resistir, adaptar-se e seguir em frente. Uma força muito mais valiosa do que qualquer sucesso externo. Porque, no fim das contas, não é o resultado que define quem você é, mas a forma como você encara o processo. Os estoicos acreditavam que a única coisa que realmente controlamos é nossa vontade. E escolher enfrentar o medo é um ato puro dessa vontade. É dizer à vida, não importa o desafio, eu continuo. O medo é um sinal de que você está avançando, de que está diante de algo que importa. Não o veja como um aviso para parar, mas como um chamado para agir. Toda vez que você escolhe agir apesar do medo, torna-se alguém mais forte, mais corajoso e mais preparado para o que vier. É um lembrete de que você está vivo e de que está crescendo. Então, da próxima vez que sentir medo, não fuja. Abrace essa sensação, haja e mostre com suas ações que a verdadeira coragem não está em evitar o medo, mas em seguir em frente, mesmo com ele ao seu lado. Número 11. A importância de começar agora. O momento perfeito não existe. É uma ilusão que usamos como desculpa para adiar aquilo que sabemos que precisamos fazer. Se você esperar se sentir completamente pronto, pode passar a vida inteira sem dar o primeiro passo. O estoicismo nos ensina que a ação, e não a intenção ou o planejamento, é o que realmente define nossa existência. Por isso, comece agora com o que você tem, desde onde está. Mesmo que pareça pouco, mesmo que você sinta que não está pronto, o que importa é começar. O poder de transformar sua vida está em agir hoje, não amanhã. Cada pequena ação, por mais insignificante que pareça, é um tijolo que você coloca no caminho em direção aos seus objetivos. Marco Aurélio nos lembrava da importância de focar na tarefa que temos diante de nós, sem nos distrair com o resultado final. Talvez sua meta pareça distante ou até inalcançável, mas quando você a divide em etapas pequenas e possíveis, tudo muda. Cada passo dado fortalece sua confiança. Não porque o caminho se torne mais fácil, mas porque você se torna mais forte. A ação tem um efeito acumulativo. Cada esforço, cada tentativa, cada atitude tomada constrói impulso e te aproxima daquilo que deseja. O estoicismo nos convida a refletir sobre o tempo e sua natureza finita. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la bem. Isso significa que não há tempo a perder esperando por condições perfeitas. Elas provavelmente nunca virão. A vida não espera. E quanto mais você adia seus sonhos, mais distante eles se tornam. Começar agora, mesmo com dúvidas e imperfeições, é um ato de coragem. É a prova de que você está comprometido com seu propósito e com sua evolução pessoal. A chave não está na perfeição, está na constância. No início, suas ações podem parecer desajeitadas, pouco eficazes, e tudo bem. O importante é que cada tentativa traz uma nova lição, te ajuda a ajustar o foco e a melhorar. Não deixe que o medo do erro ou do fracasso te paralise. O estoicismo ensina que não controlamos os resultados, apenas nossas ações. Portanto, não tema começar de forma imperfeita. Cada esforço é um passo em direção à excelência. Como dizia Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você será, depois faça o que for necessário. Esperar pelo momento ideal muitas vezes está ligado ao medo do julgamento, do fracasso, do que os outros vão pensar. Mas a verdade é que essas opiniões só têm poder sobre você se você permitir. O que realmente importa é como você escolhe agir agora.
Os estoicos nos lembram que o que está fora de nós é irrelevante. Nossa virtude e nossa vontade são as únicas coisas que controlamos plenamente. Quando você escolhe agir hoje, não apenas enfrenta seus medos, você mostra que sua determinação é maior que qualquer dúvida ou crítica. Cada vez que adia algo importante, está alimentando a procrastinação. Mas cada vez que escolhe agir, mesmo que com um passo tímido, você começa a escrever uma nova história. Uma história de ação, de coragem e de propósito. Esse primeiro passo, por menor que seja, tem o poder de mudar tudo. É como empurrar uma pequena bola de neve no topo de uma colina. No início parece insignificante, mas conforme avança ganha força e tamanho, até se tornar algo impossível de parar. O momento de agir é agora, porque agora é tudo o que você tem. O passado já se foi, o futuro é incerto. É o que você faz hoje, neste exato instante, que define quem você é e quem você pode se tornar. Esperar não te aproxima dos seus objetivos. Agir, sim. E mesmo que o caminho seja longo, mesmo que você não tenha todas as respostas, confie na sua capacidade de aprender, de se adaptar, de crescer. Começar agora não significa que tudo sairá perfeito, mas significa que você está disposto a seguir em frente, apesar da incerteza. Significa que você entendeu que o progresso não depende das circunstâncias externas, mas da sua decisão de dar o primeiro passo. Então não espere mais. Comece hoje, porque cada ação que você toma agora é um investimento na pessoa que você quer ser e na vida que você quer construir. Número 12. O trabalho sem propósito corrói sua autoestima. 85% das pessoas odeiam seus trabalhos. Esse número não é apenas uma estatística, é o reflexo de uma realidade que impacta profundamente o bem-estar emocional e a autoestima de milhões de pessoas. Trabalhar em algo que não te desafia, que não te inspira ou que até te frustra, não apenas consome seu tempo e energia, destrói silenciosamente o seu senso de valor pessoal. O estoicismo nos ensina que nossa vida deve ter um propósito, que nossas ações devem estar alinhadas com algo maior do que simplesmente cumprir uma rotina automática. Quando você não encontra significado no que faz, é como se estivesse desconectado da sua essência. E isso, aos poucos, te apaga por dentro. Passar dias, meses ou anos em um trabalho que não tem futuro, que não contribui para seu crescimento pessoal ou profissional, leva inevitavelmente a um ponto de questionamento. Será que eu valho algo? Essa insatisfação não fica confinada ao ambiente de trabalho. Ela se infiltra em sua autoestima, nas suas relações, na forma como você enxerga suas possibilidades. Você começa a se sentir estagnado, insuficiente, fora do controle do próprio destino. Marco Aurélio dizia que devemos levantar todos os dias com a intenção de realizar nosso trabalho com excelência e propósito, pois é aí que reside nossa força verdadeira. Mas quando esse propósito não existe, tudo se torna um fardo. Trabalhar sem sentido não apenas desgasta seu entusiasmo, esgota sua alma. É como tentar encher um copo com um buraco no fundo. Não importa o quanto você se esforce, a sensação de vazio permanece. Em contrapartida, quando o que você faz tem propósito, cada ação, por menor que seja, ganha peso, significado. A chave está em encontrar essa conexão. Esse porquê que transforma até a tarefa mais simples em algo valioso. Não se trata apenas de trabalhar para sobreviver, mas de trabalhar para construir, para crescer, para contribuir com algo que faça diferença no mundo. Sêneca dizia que a vida é longa para quem sabe como usá-la. Isso não significa que você precise abandonar imediatamente um emprego que não ama, mas sim que deve se tornar consciente de como está usando o seu tempo. Se hoje você não pode deixar esse trabalho, então comece a construir algo paralelo, algo que te aproxime daquilo que verdadeiramente deseja.
Invista em você, nas suas habilidades, nos seus interesses. Não subestime o poder de pequenas ações consistentes. 1 hora por dia, dedicada ao que te inspira, pode ser o início de uma transformação profunda. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro controle sobre a vida começa pela mente. Talvez você ainda não possa mudar suas circunstâncias externas, mas sempre pode mudar sua perspectiva. Em vez de focar no que você detesta no seu trabalho atual, pergunte-se: como posso usar essa experiência como ponte? O que posso aprender? O que posso tirar daqui para meu futuro? Mesmo as experiências que parecem inúteis carregam lições valiosas, se você estiver disposto a vê-las. Trabalhar com o que se ama raramente é algo que acontece da noite para o dia. Na maioria das vezes, é um processo lento, de autodescoberta e ação intencional. Mas o importante é dar o primeiro passo, começar a tomar decisões que estejam alinhadas com seus valores e com os objetivos que realmente importam para você. Quando você começa a trabalhar em algo que importa de verdade, tudo muda. Sua relação com o trabalho, sua confiança, sua disposição. Você passa a sentir que está contribuindo, que seus esforços têm impacto, e isso reconstrói sua autoestima de forma sólida. O trabalho com propósito não apenas te dá uma razão para sair da cama todos os dias, ele te reconecta com quem você realmente é. A insatisfação no trabalho não precisa ser uma condenação, pode ser um chamado. Um lembrete de que você ainda pode escolher algo diferente, algo melhor. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas cada pequeno passo que você dá na direção daquilo que ama é um passo rumo a uma vida com sentido. Marco Aurélio dizia que nosso dever como seres humanos é cumprir nosso papel da melhor forma possível. Encontre esse papel. Descubra qual é a tarefa que te desafia, que te inspira, e verá sua autoestima florescer. O trabalho com propósito é mais do que uma ocupação. É uma forma de viver conectado com sua essência. Número 13. Processe suas emoções, mas não fique preso a elas. Sentir emoções como tristeza, raiva ou dor é parte inevitável da experiência humana. Essas emoções são sinais, mensagens que nosso corpo e mente enviam para indicar que algo precisa de atenção. É absolutamente natural senti-las. O problema começa quando damos a essas emoções o controle total sobre nossas vidas. Quando deixamos que uma emoção passageira defina quem somos ou determine nossas ações, acabamos presos em um ciclo difícil de romper. O estoicismo nos ensina que não devemos negar nossas emoções. Devemos processá-las, compreendê-las e então decidir como responder a elas. Marco Aurélio dizia: a vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Essa frase carrega uma verdade poderosa. Não são os eventos externos nem as emoções que determinam a qualidade da nossa vida, mas sim a forma como escolhemos interpretá-los. Uma emoção intensa, como a dor de uma perda ou a frustração de um fracasso, pode parecer avassaladora no momento. Mas o que realmente importa não é apenas o que sentimos, e sim o que fazemos com esse sentimento. Se permitimos que uma emoção nos consuma por completo, estamos entregando nosso poder. Mas se a observamos, a aceitamos e decidimos conscientemente como agir, recuperamos o controle. É essencial dar espaço às emoções. Se você sente tristeza, chore. Se sente raiva, grite, escreva, movimente-se. As emoções precisam ser liberadas para não se acumularem dentro de você, criando tensão e desgaste ao longo do tempo. No entanto, o ponto-chave é não permanecer nesse estado. Uma emoção não é um lugar para morar, é apenas um lugar de passagem. O estoicismo nos lembra que não somos nossas emoções. Podemos sentir tristeza sem nos tornarmos pessoas tristes, ou sentir raiva sem nos transformarmos em pessoas raivosas. As emoções são transitórias, e nosso trabalho é impedir que se tornem permanentes. Quando você processa uma emoção, transforma-a em uma lição.
Um fracasso pode ensinar resiliência, uma traição pode ensinar sobre limites e confiança, uma perda pode te ensinar a valorizar o que você ainda tem, mas isso só acontece se você permitir se sentir, sem reprimir, e depois se dedicar a seguir em frente. Sêneca dizia que não devemos ser escravos de nossas paixões, e isso inclui nossas emoções. O equilíbrio está em experimentar plenamente o que sentimos, mas depois escolher o que faremos com essa experiência. Emoções podem ser intensas, mas também são passageiras. Até mesmo a mais dolorosa das emoções diminui com o tempo, desde que você não a alimente com pensamentos negativos ou repetições mentais. Cada vez que você permanece preso à tristeza ou à raiva, está escolhendo revivê-la. Mas também tem o poder de escolher o contrário, focar no presente, no que pode controlar, nas ações que pode tomar para avançar. Epicteto nos lembrava que não controlamos o que nos acontece, mas sim como reagimos, e isso também vale para o mundo emocional. O processo de metabolizar uma emoção não é ignorá-la ou diminuí-la, é dar a ela o espaço justo, aprender o que for necessário e então deixá-la ir. Isso exige prática, autoconsciência e disciplina, mas é totalmente possível. Quando você enfrentar uma emoção forte, pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? O que posso fazer com isso para crescer? Ao transformar a emoção em uma oportunidade de aprendizado, você tira dela seu poder destrutivo e a converte em algo construtivo. O estoicismo não busca nos tornar insensíveis. Ao contrário, nos convida a experimentar a vida com profundidade, inclusive seus momentos mais difíceis, sem esquecer que temos controle sobre nossos pensamentos e nossas ações. Chore, grite, se for necessário, mas não fique nesse lugar. Levante-se, reflita, avance. Não permita que uma emoção momentânea defina quem você é ou limite tudo o que pode alcançar. Lembre-se, a vida não é apenas o que sentimos, é o que fazemos com aquilo que sentimos. Número 14. Use a gratidão como ferramenta de confiança. A gratidão é uma ferramenta poderosa, mas muitas vezes negligenciada. Nos concentramos tanto no que nos falta, no que ainda não conquistamos ou nos problemas que enfrentamos, que esquecemos de valorizar tudo o que já temos. No entanto, quando escolhemos praticar a gratidão, algo começa a mudar por dentro. Nosso foco se transforma, da escassez para a abundância, da insatisfação para o reconhecimento. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos ensinaram que não importa o que possuímos, mas sim como valorizamos aquilo que temos. Reconhecer as bênçãos da sua vida, por menores que sejam, reforça sua confiança e oferece uma perspectiva mais clara e positiva do presente. Um exercício simples, mas transformador, é escrever todas as noites 3 coisas pelas quais você é grato e 3 conquistas do dia. Não importa o tamanho dessas realizações, talvez você seja grato por uma conversa significativa, por ter uma refeição quente, ou simplesmente por ter aprendido algo novo. Suas conquistas podem ser desde concluir uma tarefa difícil até manter uma boa atitude em um dia complicado. Esse hábito diário de gratidão e autorreflexão muda sua perspectiva. Você passa a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre existe algo de positivo a ser reconhecido. Ao praticar esse exercício, não apenas reconhece o que há de bom na sua vida, mas também fortalece sua autoconfiança. Frequentemente, subestimamos nossas próprias vitórias porque estamos ocupados nos comparando com os outros ou focando nas nossas falhas. Mas ao anotar seus progressos, você se lembra de que está avançando, de que está fazendo o possível e de que é capaz. Esse reconhecimento interno é essencial para construir uma autoestima sólida. Você não precisa da validação dos outros quando aprende a validar a si mesmo. A gratidão também muda a forma como você encara os desafios. Quando treina sua mente para ver o positivo em cada situação, começa a lidar com os problemas de outra maneira.
Em vez de se sentir sobrecarregado pelo que não pode controlar, você se concentra no que pode fazer, nas oportunidades escondidas por trás dos obstáculos. Marco Aurélio dizia: aquilo que impede o caminho, torna-se o caminho. E a gratidão nos ajuda a enxergar isso. Nos ensina a buscar lições e forças mesmo nas dificuldades, porque já estamos acostumados a procurar valor em tudo. A gratidão fortalece a autoestima porque nos reconecta com o que já temos e com quem já somos. Não se trata de conformismo ou de abandonar suas metas, mas de equilibrar seu desejo de crescer com um profundo apreço pelo presente. Ao reconhecer o que há de bom na sua vida, você percebe que não está começando do zero. Você já tem recursos, talentos e experiências que te sustentam. Esse reconhecimento não apenas gera confiança, mas também serve de motivação. Você vê que cada passo já dado tem valor e que o próximo virá com ainda mais força. O estoicismo nos ensina que a felicidade não vem do que conseguimos, mas de como interpretamos o que temos. Sêneca dizia que nenhum homem é pobre se estiver satisfeito com o que possui. Praticar a gratidão é um caminho direto para essa satisfação. Não significa abrir mão dos seus sonhos ou ambições, mas lembrar a si mesmo de que você já tem razões suficientes para se sentir forte e capaz agora. Essa mentalidade de abundância se transforma em uma base sólida sobre a qual qualquer coisa pode ser construída. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática ativa. Cada vez que você escolhe se concentrar no que tem, em vez do que falta, está fortalecendo sua mente e se preparando para viver com mais clareza e confiança. Então, hoje à noite, reserve um momento para refletir sobre o que há de bom na sua vida e o que você já conquistou. Escreva, sinta e permita que esse hábito se transforme em uma prática diária para reforçar sua autoestima. Porque quando você pratica a gratidão, não apenas reconhece seu progresso, você cultiva a certeza de que tem tudo o que precisa para continuar avançando. Número 15. A comparação é a inimiga da confiança. Comparar-se constantemente com os outros é uma armadilha silenciosa que enfraquece sua autoconfiança e desvia sua atenção do que realmente importa, o seu próprio crescimento. Em um mundo onde as redes sociais foram projetadas para exibir versões idealizadas da vida alheia, é fácil cair na ilusão de que você está atrasado, de que os outros são mais bem-sucedidos, mais felizes, mais capazes. Mas o que não se vê são as batalhas internas, as quedas, os sacrifícios e as inseguranças que cada um também enfrenta. Os estoicos nos ensinam que focar no que está fora do nosso controle é o caminho mais rápido para a frustração. E comparar-se com os outros é exatamente isso. Concentrar-se em algo que não podemos controlar. A verdadeira confiança não nasce da comparação com o progresso alheio, mas do compromisso firme de ser um pouco melhor do que você foi ontem. Reduzir o tempo que você passa nas redes sociais é uma estratégia prática para romper esse ciclo tóxico. Nessas plataformas, você só vê os destaques da vida de alguém, nunca o roteiro completo. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que os outros fazem, mas sim com aquilo que está sob nosso domínio. Em vez de gastar energia olhando para fora, pergunte-se: o que posso fazer hoje para crescer? Que passos pequenos posso dar em direção à minha melhor versão? O primeiro passo para construir uma confiança sólida é redirecionar o foco para dentro. Não use a régua de outra pessoa para medir o seu sucesso. Use a sua própria. Avalie seu progresso com honestidade. Você está mais disciplinado que ontem? Está mais alinhado com seus valores? Está se esforçando para avançar mesmo que devagar? Essas são as perguntas que realmente importam. Marco Aurélio refletia diariamente sobre suas ações, não para se comparar com os outros, mas para verificar se estava vivendo de forma coerente com seus princípios. E ao fazer isso, ele transformava o foco do "o que eles têm" para
o que eu estou construindo? E essa mudança de foco muda tudo. A comparação constante não só rouba sua paz, mas distorce completamente sua percepção do que é o sucesso. O que os outros conquistaram não define o seu valor. Cada pessoa tem sua própria história, seu próprio tempo, seus próprios desafios. Quando você vive preso à comparação, perde de vista suas próprias conquistas. O estoicismo nos ensina a aceitar nossas circunstâncias, a reconhecer nossas forças e a trabalhar com o que temos. Isso não significa se acomodar, mas honrar a singularidade do seu caminho. Avançar no seu ritmo é suficiente. A única comparação válida é com você mesmo. Olhe para quem você era há um ano, há um mês, até mesmo ontem, e veja o quanto você evoluiu. Cada pequeno avanço é uma vitória, e quando você aprende a celebrar essas pequenas vitórias, sua confiança se fortalece. Sêneca dizia que o homem mais feliz não é aquele que deseja o que os outros têm, mas aquele que está satisfeito com o seu próprio progresso. Reconheça seus esforços, mesmo que modestos, porque cada passo, por menor que pareça, é uma prova de que você está se movendo, e isso é o que conta. O estoicismo também nos lembra de que a vida não é uma competição. Você não está aqui para ser melhor do que ninguém. Você está aqui para cumprir seu propósito, para viver de acordo com os seus valores, para se desenvolver como ser humano. Cada vez que você escolhe olhar para o seu próprio caminho, em vez de se perder nos caminhos alheios, está fortalecendo o seu caráter. E com um caráter forte, a confiança vem, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sabe que está dando o seu melhor com o que tem. A comparação com os outros é o inimigo da confiança porque te desconecta de si mesmo. Mas quando você se concentra no seu próprio progresso, você redescobre que já tem tudo o que precisa para seguir em frente. Você não precisa atender às expectativas de ninguém. O único compromisso necessário é com você mesmo. Então, pare de olhar para fora. Comece a olhar para dentro e construa sua confiança no único terreno que realmente importa, a sua vida e o seu caminho.